Pode se me chamar. Eu fui, no fim da década de 70, em 79, para a Inglaterra para fazer doutorado, com um projeto que não tinha absolutamente nada a ver com feminismo. Eu não tinha me envolvido com questões nem acadêmicas, que na época era praticamente inexistente, mas nem como ativista do feminismo. Eu fui para a Inglaterra para fazer um doutorado sobre o Partido Republicano do Rio Grande do Sul no início do século XX, então não tinha absolutamente nada a ver com questões de gênero, que nem se falava também, ou questões de história da mulher, ou política de participação da mulher. Chegando lá, eu me deparei com uma efervescência muito grande do movimento feminista. Então, a minha entrada no feminismo não foi através da academia ou da produção acadêmica, foi através do ativismo. Eu cheguei lá, o feminismo era uma coisa muito importante, tinha muitos grupos feministas dentro da Universidade de Essex, que foi onde eu estudei. Nós começamos a nos envolver, nós mulheres latino-americanas. Nós fizemos na universidade inglesa tem sociedades, né? Nós fizemos uma Latin American Society e dali nós começamos a trazer para dentro da discussão todas as mulheres que tinham que ter uma única qualidade, falar português ou espanhol. Nós, mulheres que estávamos lá fazendo doutorado, nós identificamos que havia uma quantidade imensa de mulheres, e naquela época tinha muito estudante estrangeiro, brasileiro na Inglaterra, na Europa inteira, nos Estados Unidos. A CAPES estava mandando uma quantidade imensa de gente, e nós vimos que tinha muitas esposas que iam acompanhar os maridos, que iam fazer doutorado, e estavam isoladas dentro de casa, porque não falavam inglês, não tinham o que fazer, então nem ver televisão elas conseguiam. Então nós começamos a trazer essas mulheres para dentro da universidade, e nós tínhamos reuniões semanais, nós criamos um jornal, e nós nos tornamos, fizemos uma sociedade que começamos a receber, inclusive, o financiamento da universidade, que a universidade financiava essas sociedades, e ali se criou um núcleo de mulheres feministas latino-americanas. Foi aí que eu comecei a me envolver com a questão do feminismo. Dentro da universidade já havia disciplinas, principalmente na área de linguística e de literatura, de Women's Studies, mas eu fazia teoria política, então não tinha nada a ver. Mas já se falava muito em teoria política, em feminismo, e na época o meu orientador, que na verdade não era uma das pessoas mais feministas do mundo, dizia teoricamente que o movimento feminista era o movimento político mais importante da segunda metade do século XX. Então, a gente tinha também por esse lado, que o meu orientador foi o Ernesto Laclau, então ele já dizia isso em aula, apesar de ele ser um latino-americano, argentino, que não tinha nada a ver com feminismo, mas isso é outra coisa. Então foi ali que eu comecei. Foi muito importante, porque nós tínhamos um feminismo, e que isso é interessante colocar, que na época nós tínhamos um envolvimento político muito grande. Tinha muita gente exilada ainda lá, principalmente do Chile, da Argentina. Então, nós tínhamos envolvimento com guerrilha em El Salvador. Nós, o movimento feminista latino-americano, fazíamos sessões de cinema. Nós conseguíamos os filmes cubanos gratuitos, e fazíamos sessão de cinema e depois arrecadávamos. A gente podia arrecadar com chapéu, dinheiro para mandar para a guerrilha de El Salvador. Então havia uma mistura entre feminismo e ativismo político muito grande.
Nós fazíamos barbecues ou churrascos na universidade para arrecadar dinheiro para a América Latina. Então, tinha uma militância política de esquerda muito grande associada a esse feminismo na época. Nós não tínhamos muitas relações com as feministas inglesas. Nós tínhamos muitas relações com o feminismo, com as feministas não inglesas que estavam na universidade. E era interessante que qual era o outro grupo de mulheres que era considerado assim de segunda categoria? Eram as feministas e as lésbicas. Então nos colocaram, nós tínhamos direito às salas. Nós tínhamos uma sala com a Sociedade das Mulheres Lésbicas. Então, a gente fazia muitos trabalhos juntas. Nós, latino-americanas, aí as lésbicas eram inglesas. E era bem claro que ali havia um preconceito, tanto no início da década de 80, contra as mulheres lésbicas, quanto as mulheres latino-americanas. Vamos pegar essa gente e jogar tudo num canto só. E foi muito bom, porque a gente fez enormes campanhas, venda de livros, venda de filmes, sessões de cinema, sessões de discussão com essas mulheres que eram consideradas também assim, vamos deixar elas para lá. Então, inclusive, a nossa sala era comum. Mas com as mulheres inglesas mesmo, a gente não tinha tanta relação. Mais relação com os textos ingleses. Porque aí nós começamos a trazer essas... E nós não queríamos que esse nosso grupo de mulheres latino-americanas na universidade se tornasse um grupo acadêmico. Porque nós queríamos trazer, inclusive, aquelas mulheres latino-americanas e brasileiras, principalmente, que iam para lá como empregadas domésticas. Nós queríamos trazer todas as mulheres, que a gente tornasse aquilo acadêmico, a gente afastaria as pessoas. Então, a gente falava sobre roupa, falava sobre moda, falava sobre a imposição de ser gorda, ser magra. A gente falava sobre assuntos muito que trouxessem as mulheres para dentro, e foi muito bom. Inclusive, na época, era sexta-tarde, e depois a gente ia para o pub, e os homens latino-americanos, que no início estavam assim meio os maridos, no fim eles resolveram fazer um jardim de infância, uma maternal para as crianças, para ficar com as crianças sexta-feira de tarde. E aí eles ganharam assim um upgrade na sua... porque eles eram os homens que cuidavam das mulheres, das crianças, enquanto nós fazíamos as reuniões. Foi uma experiência muito boa. Nós tínhamos uma revista que foi um jornalzinho, que a gente fazia à mão, praticamente, e que todo mundo lia, a gente tinha de fazer mais publicações. Nós tivemos primeira página no Jornal da Universidade. Foi um movimento muito bom, e durou um tempo depois que eu saí de lá, mas depois eu perdi o contato com o movimento, pelo menos. Aí eu cheguei no Brasil, entende? Assim, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e FCH dizendo: eu sou feminista, eles disseram: vai embora, volta. Não é aqui. Bom, aí eu vim para cá, cheguei, eu era professora, eu reassumi em janeiro de 84, e aí nós logo começamos a fazer um núcleo aqui de estudos feministas, que era um núcleo que tinha a Maria Noemi, que já faleceu há muito tempo, que era da antropologia, a Jussara Prada, política, tinha pessoas da letras, era um núcleo interdisciplinar, e nós queríamos também trazer gente de fora para dentro da universidade. Então, nós conseguimos trazer algumas pessoas do movimento negro ainda muito... das mulheres negras, ainda muito incipiente, que era um movimento que se misturava com o movimento das empregadas domésticas. Então, foi uma época muito, muito interessante aqui em 84, 85, porque todo mundo achava horrível, só nós gostávamos. Mas era muito bom porque enchia de gente, vinha gente de fora aqui para o campus. Fazer reuniões, e também eram reuniões que... Eu tinha essa ideia que eu trazia da Inglaterra, que fossem reuniões que não fossem acadêmicas. Sim. Para que as pessoas pudessem ser servidoras da universidade, servidoras da portaria, que todo mundo pudesse participar.
Obviamente que participava um homem, só que era um maravilhoso, que era o Donald Schuller, que é uma figura espetacular, um dos maiores intelectuais desse estado. Ele participava e estava muito interessado nisso. E dava boas participações na época. Então, aí começou, aqui dentro do IFCH, pelo menos, nós começamos com esse movimento, que era interdisciplinar, porque tinha pessoal da sociologia, obviamente que tinha muito preconceito aqui dentro contra isso, e não vou dizer que era um preconceito dos colegas homens, não, eram dos colegas homens e das colegas mulheres, que não gostavam dessa ideia do feminismo. Era interessante a perspectiva que algumas mulheres acadêmicas tinham na época. Se dizer dominada, ou se dizer discriminada, era humilhante para essas mulheres. Então, as mulheres diziam sempre assim para nós: eu não participo do que vocês estão fazendo, porque os homens nem se dão conta que eu sou mulher. Eles me tratam como se eu fosse um homem. Tudo bem. Então essa era isso que... Então, no início, foi bem complicado a gente fazer esse tipo de trabalho assim, mais aberto. Ele se torna, com o tempo, mais acadêmico, ele se torna um núcleo acadêmico dentro da ciência política. Eu, na verdade, me afastei do núcleo, porque eu achava que o núcleo tinha algumas questões que não estavam se encaminhando como eu gostaria de se encaminhasse. Achava que ele era muito elitista em termos de trazer pessoas de fora. Eu pensava sempre num núcleo que abarcasse mulheres da universidade, não como acadêmicas, mas como mulheres. E se tornou uma linha de pesquisa. Aí eu me envolvi dentro em Porto Alegre, no Brasil, nos movimentos feministas ligados à academia ou não, e ligados aos partidos políticos, né? Ligado à esquerda brasileira e gaúcha, que também tinha problemas com o feminismo. Então, nessa época, eu entrei no feminismo por aí. Aí, uma segunda etapa da minha relação com o feminismo é uma relação acadêmica já. Aí eu começo a fazer pesquisa sobre, primeiro, eu sempre tive duas linhas de pesquisa, não no sentido de linha de pesquisa de acadêmica, CNPq, mas dois branches de pesquisa, assim. Eu sempre pesquisei uma questão de trajetória das mulheres, de vida das mulheres, e a questão da participação política das mulheres. Aí eu comecei a fazer isso, trabalhar nesse sentido, aí trabalhar já no sentido de trabalho acadêmico, trabalho mais científico sobre isso. Então, eu fiz alguns trabalhos realmente sobre trajetória de mulheres, que foi muito interessante. E eu comecei em 85 e retomei durante a pandemia, acabei escrevendo um livro sobre uma pesquisa de 85. E ao longo todos esses anos eu escrevi muita coisa sobre a questão de mulher e política, né? Ou seja, uma grande parte tentando discutir a ausência das mulheres na política, inclusive em termos teóricos, discutindo muito a questão da participação política, de reconhecimento. Eu trabalhei muito com as questões ligadas, que trabalhavam a Nancy Fraser, foi uma pessoa que trabalhei muito perto do que ela trabalhava. E depois, mais proximamente, eu resolvi virar e fiz nos últimos 10 anos, ou até um pouco mais, uma pesquisa sobre as mulheres que participavam. Então, assim, bom, se é tão difícil entrar, o que essas mulheres que entram fazem? Então, eu comecei a trabalhar com trajetórias das mulheres que se tornaram deputadas. As primeiras mulheres que se tornaram deputadas estaduais em seus respectivos estados no Brasil. Depois, com mulheres na Câmara de Deputados e no Senado, que se tornaram
mulheres deputadas e senadoras. Também nesse sentido, em 2010, eu coordenei nacionalmente uma pesquisa junto com a Fátima Jordão, que incorporou 5 universidades, que foi uma pesquisa sobre a campanha eleitoral da Dilma Rousseff, né? Que foi um edital do Ministério que chamava-se Secretaria das Mulheres. Nós ganhamos esse edital e nós fizemos uma pesquisa que deu um livro de 600 páginas, que está à disposição de todo mundo, porque nós não podemos nem vender esse livro, porque é um livro publicado pela imprensa nacional, ou imprensa oficial. Então, também foi uma grande pesquisa que se fez sobre as dificuldades das mulheres na política, que tem sido o trabalho que eu tenho feito mais ao longo da vida, né? Havia muitas polêmicas no momento, não tanto no interior do feminismo, mas obviamente que realmente, todas essas mulheres que eram feministas eram também mulheres progressistas de esquerda. E a esquerda nunca gostou do feminismo. Aliás, o feminismo, a esquerda não gostou do feminismo, a direita nunca gostou do feminismo, nem sei como é que o feminismo conseguiu se desenvolver como se desenvolveu. Então, a esquerda não gostava do feminismo, porque era desde o tempo da ditadura, quando começa o feminismo, a discussão feminista no Brasil, que ela começa inclusive com as exiladas, principalmente em Paris, havia uma briga muito grande entre os homens, exilados contra essas mulheres. Há um fato que eu sempre conto, que está no meu livro Uma História do Feminismo, que em Paris, no fim da década de 70, havia um grupo de pessoas que era de ajuda mútua a exilados, ou seja, inclusive se dava financiamento, se ajudava com recursos financeiros, exilados que tivessem problemas para se manter em Paris. Havia um pequeno grupo de mulheres que se reunia num bistrô em Paris para discutir questões feministas brasileiras. E saiu uma decisão desse grupo de acolhimento aos brasileiros, dizendo que famílias que tivessem mulheres, que estivessem frequentando grupos feministas, não teriam mais apoio financeiro, porque estavam rompendo a unidade da luta contra a democracia. Então, quando a gente chega aqui, nesse período de redemocratização, também as mulheres não eram bem vistas como feministas. Porque o movimento feminista disse, bom, vocês em vez de estarem lutando conosco para transformar o Brasil em uma grande democracia socialista, vocês estão com essas questões privadas, porque aí eram todas questões privadas, entende? Por exemplo, toda violência contra a mulher era considerada pela esquerda brasileira uma questão privada. Vai resolver isso com teu companheiro, teu marido, dentro de tua casa. Isso não é um problema nosso. Então, quando nós trazíamos a questão da violência contra a mulher, nós trazíamos a questão das mulheres que não tinham espaço para trabalhar, as mulheres que não tinham um lugar para deixar as crianças para irem trabalhar, tanto as crianças em creches públicas como dentro na academia. Quando nós começamos a discutir principalmente essas questões, que era a questão da mulher e trabalho, a questão da violência da mulher e a questão da ausência da mulher em espaços públicos, quando a gente começava a dizer, olha, nós somos interrompidas em todas as reuniões que nós falamos, essa besteira, bobagem, onde é que vocês tiraram isso? Não, até hoje são interrompidas. Nós somos interrompidas, que a agressão das mulheres, que as mulheres ganhavam menos, isso era uma discussão que a sociologia começou muito antes da ciência política. A ciência política foi a última das ciências humanas clássicas a se envolver ou a dar legitimidade à questão de estudos da mulher dentro da sua área. A sociologia começou a discutir muito antes da ciência política, principalmente através da questão do trabalho. A questão da mulher e trabalho, da diferença monumental de salários, de oportunidades. Então, essa é a discussão. Ainda naquela época, eu acho que a gente tem de fazer...
era um feminismo, e essa é uma crítica que tem de se... Era muito feminismo de classe média, e era muito feminismo branco. Algumas vezes há uma crítica muito forte a isso, e eu sempre respondo, desculpa, era o que nós sabíamos fazer. Sabe, a gente não fez diferente porque a gente não sabia fazer diferente. Óbvio que no momento que a gente conseguiu se dar conta, a gente... Então, eu acho que também tinha isso, era um feminismo que não chegava às camadas populares, não chegava às mulheres negras, que depois foram muito fortes e muito importantes no feminismo. Era um feminismo muito de classe média, certamente classe média de mulheres brancas, de mulheres mais intelectualizadas, até porque essas mulheres tinham mais poder de enfrentar. Uma coisa é enfrentar... uma mulher ter um serviço público garantido e enfrentar o chefe do departamento, outra coisa é alguém que está trabalhando no serviço, um trabalho chamado trabalho doméstico, entende? Que era um trabalho praticamente escravizado para as mulheres e principalmente para as mulheres negras. Então esse tema começa a se desenvolver um pouco mais tarde, mas eu acho que começa muito pela questão de mulher e trabalho. Depois, quando entra na ciência política, entra através da ausência da mulher. Ou seja, há toda uma discussão que é incorporada no Brasil, que é uma discussão que foi inaugurada por uma cientista política inglesa, que é a Anne Phillips, sobre a importância da presença para que demandas sejam levadas em consideração. Então começou a se discutir essa questão da importância da presença, mas esse tem sido um fracasso do movimento feminista no Brasil absurdo, né? Nós conseguimos, houve toda uma luta pela questão de conseguir cotas nas listas partidárias, de conseguir financiamento, de conseguir horário em televisão, mas tudo isso tem sido absolutamente ignorado no sentido real. Porque pode até fazerem, mas tu põe 30% de mulheres que não estão nem aí com a questão. Então, isso tem sido um fracasso na história da luta feminista brasileira. Nós somos 17,5% da Câmara de Deputados. O livro que eu republiquei agora com mais um capítulo, ele foi publicado em 2003 pela primeira vez. E eu acabo esse livro dizendo que o feminismo tinha se tornado um feminismo difuso, que depois retomou em outras... Naquele momento eu dizia isso. E o que eu dizia era aquela coisa assim, que eu não sei se os homens... Vamos pegar os homens. Eu não sei se os homens são feministas ou não, mas eles não têm mais coragem de dizer eu sou contra o feminismo, e isso é muito bom. Isso é muito bom. Não ter o poder de fala é muito bom. Então eu acho que houve as mulheres, aumentou o número de mulheres que se dizem feministas. Eu acho que também isso é importante, mulheres... Saiu desta classe média intelectualizada. Agora, não acho que o feminismo seja um movimento que se popularizou. Acho certamente que o feminismo hoje não é um bicho-papão, mas ele não se populariza. Eu acho que é muito mais difícil para as pessoas se dizerem antifeministas. Era muito mais difícil. Com a ascensão da extrema-direita e da direita nos últimos 10, 15 anos, eu acho que isso agora volta. Então, por um lado, eu acho que sim, que há um aumento da ideia, da discussão feminista, na televisão, em programas de mulheres na televisão, ou seja, nenhum jornalista, nenhuma jornalista vai dizer eu sou contra o direito das mulheres. Isso é muito bom que não se diga. Agora, eu acho que, por outro lado, há uma reação muito grande ao movimento feminista e há uma ironia também. Se nós pegarmos a Câmara de Deputados atualmente, bom, não precisa pegar a Câmara de Deputados, pode pegar inclusive a Câmara de Vereadores aqui. Nós encontramos uma grande quantidade de mulheres, nós lutamos para que as mulheres
se tornassem deputadas. E eu sempre discutia com as pessoas, meus grupos nacionais, gente, quando a gente luta para o aumento das mulheres, a gente não pode dizer, mas nós queremos, que tipo de mulheres nós queremos? Não. Nós não podemos fazer escolhas, porque isso é escolha de Sofia. Eu faço as escolhas, eu quero essas mulheres, não quero aquelas. Quando nós estamos lutando para o aumento de mulheres nos parlamentos, sejam eles estaduais, municipais ou federais, nós não estamos escolhendo as mulheres. Aí uma outra coisa, a escolha das mulheres é uma escolha política, não é a escolha do feminismo. E o que acontece é o seguinte, a luta feminista nos últimos 40 anos, sem dúvida, uma coisa que ela fez para todas as mulheres foi aumentar a legitimidade das mulheres no espaço público. E, certamente, eu estudei muito a trajetória das mulheres, até porque são poucas, no parlamento. Até 2010, ou até 2000, mais ou menos por aí, 90% das mulheres que chegavam ao parlamento e que eram de direita e conservadoras e antifeministas eram esposas, filhas, irmãs de políticos. Era a única forma das mulheres de direita chegarem aos qualquer um dos níveis do legislativo. Filhas geralmente não era, porque os homens põem os filhos. São esposas, irmãs, sobrinhas, mães que chegavam. Agora não são mais. Agora, tem ainda, mas agora... E as mulheres da esquerda entravam na política como entravam os homens. Ou por sindicato, ou por luta estudantil. Luta estudantil, partido político ou sindicatos. É clássico e as mulheres também entravam por aí. Agora estão entrando por movimentos sociais também, mas o clássico era isso. Mas as mulheres da direita agora estão entrando, não, porque são sargentas, são tenentes, são majores, são tenente-coronel, ou porque são do movimento, vêm para a rua, ou porque são do movimento da igreja, ou seja, esses espaços extremamente conservadores, agora a presença da mulher é legitimada. E eu fico olhando e dizendo, fomos nós que fizemos isso. E nós não tínhamos como não fazer diferente, porque essa é a sociedade que nós vivemos. Nós não podíamos dizer, eu vou libertar só as mulheres de esquerda, as de direita, não posso fazer isso. Ou só as progressistas. Então nós temos um grupo de mulheres dentro da Câmara de Deputados lutando contra o aborto legal. Não é nem o aborto, não é legalização do aborto como direito da mulher ao corpo. É um aborto que desde 1940 é legal. E essas mulheres estão lá por quê? Elas estão lá porque o movimento feminista deu legitimidade para que as mulheres assumissem espaços públicos. Isso é a ironia da causa, entende? Porque a gente não é mais a dona fulaninha que é filha do seu fulaninho, que é neta do seu fulaninho, não. É a sargenta, tenente, coronel, é a mulher que vem para a rua, é a outra mulher de outro movimento que estão lá fazendo campanha antifeminista dentro da Câmara de Deputados. E isso aí e a consequência do feminismo? É a consequência do feminismo. Porque essas mulheres tiveram legitimidade de ter espaço no espaço público, que as mulheres não tinham, principalmente as mulheres de famílias conservadoras. Mas eu acho que nesse momento agora, nós estamos tendo uma pressão muito grande contra todas as causas feministas. Principalmente pela importância imensa das redes sociais religiosas, do crescimento de uma religiosidade extremamente conservadora, inclusive dentro da Igreja Católica, que é sempre bom falar. Isso aí é bem interessante, até por uma história pessoal, entende? Eu venho de uma família absolutamente não religiosa, de todo não religiosa. Então, eu nunca tive um problema de religião, porque meu pai era um ateu militante.
como ateu militante. A minha mãe não, a mãe era uma família religiosa, mas não era religiosa. Mas meu pai era um ateu militante, aquele que ficava fazendo militância do ateísmo. Então eu não tive esse problema. E na minha casa era assim, mulher primeiro tem de estudar e ser independente, depois pensa em casar. Então eu fui criada em um ambiente muito diferente há muitos anos atrás. Meu pai teria 103 anos, se fosse vivo, 104. Mas ele era a minha família do meu pai era uma família muito ateia e muito comunista. Então, juntava assim isso. Então, eu estava muito tranquila nesse particular, entende? Da ideia da mulher ter de ser independente, isso na minha casa eu era criança, eu via, mas isso era a minha família. Eu falava para minhas amigas, ai, que horror, óbvio que eu não dizia para minhas amigas que eu era comunista em plena ditadura, até porque a gente estava fugindo um tempo, então não dava para dizer isso, mas em todo caso, a gente tinha essa ideia da religião, quando nós começamos, deixando essa questão pessoal aí, que eu acho que é bem interessante, porque eu venho de um ambiente muito particular, que não é o ambiente comum, naquela época, 95% das pessoas se diziam católicas, entende? E meu pai se dizia ateu, e nós éramos todos ateus, e somos até hoje, a família. Então, a religião nunca passou por perto, entende? Que é uma coisa muito rara. As mulheres feministas tiveram de fazer essa luta, entende? Contra a igreja, contra a família, que eu não tive de fazer, porque já tinha uma outra trajetória lá dentro da minha casa. Mas eu acho que, na época, as mulheres, esse feminismo que começa no Brasil, na década de 70, ele não era um feminismo, ele era um feminismo de mulheres absolutamente intelectualizadas e absolutamente distantes da igreja. O Brasil era um país que todo mundo dizia assim, eu sou católico não praticante, que é uma coisa estranhíssima. Você ter uma religião e não praticá-la. Então, não é. Eu sou um jogador de futebol não praticante. Não, se tu é um jogador de futebol, tu joga futebol. Não, então, esse católico não praticante permitia tudo, entende? As mulheres faziam um aborto, porque o aborto na década de 50 era um anticoncepcional. Eu me lembro de criança pequena, eu vi família falando assim, escondido, eu via, que as mulheres faziam aborto. Em 1955, Sueli Oliveira, que era uma deputada estadual, que era a única deputada estadual no Rio Grande do Sul, ela foi por muito tempo a única deputada estadual. Ela era uma senhora considerada muito respeitável dentro daqui da Assembleia Legislativa, e ela faz um discurso, ela é a única mulher contra uma delegada de ensino que não queria que mulheres grávidas fossem professoras de criança porque achava indecente mulher grávida ser professora de criança. E a Sueli Oliveira faz um discurso na Câmara de Vereadores. Eu tenho um artigo sobre a vida dessa mulher, dizendo o seguinte, o que vai acontecer é o aumento do número de abortos, se as professoras não podem engravidar. Ela diz isso com a maior naturalidade. Então, naquela época, essa ideia, aborto era uma coisa muito natural de se fazer na década de 50 e início da década de 60. As mulheres que tinham vida sexual faziam aborto. Era muito difícil a mulher que não tinha feito. Não tem essa coisa do aborto como uma coisa... Mudou, teve uma mudança muito grande nisso. Não tinha outro contraceptivo. Então, as mulheres faziam aborto. Então, a Igreja Católica, na época, salvo aquelas pessoas que tinham 12 filhos, 18 filhos porque eram católicos, a gente sempre conhece umas famílias, minha geração tem umas famílias de 18 filhos porque eram católicos, as pessoas eram católicas, mas não praticantes. O que mudou muito, então,
Então, eu acho que a religião não foi um empecilho para o feminismo no início, porque as pessoas não eram católicas, qual é a tua religião? Católica, não praticante. Sempre as pessoas vinham com não praticante. Então, que é muito diferente, muito distinto do que está acontecendo agora. Mesmo entre os católicos. Como os católicos diminuíram, ficaram os praticantes, entende? Então, os católicos também são muito mais conservadores. Óbvio que houve todo um catolicismo que atrasou o movimento, que atrasou a discussão do movimento feminismo dentro da esquerda, é a presença do catolicismo de esquerda dentro da esquerda, progressista dentro da esquerda, dentro do PT, por exemplo. Essa relação é péssima. Porque, na verdade, tu tem todo um catolicismo de esquerda dentro do PT, progressista, mas católico. Por que nunca se falou em aborto dentro do PT? Até hoje, se falar dentro do PT em aborto, as pessoas tudo se olham como se estivesse falando uma coisa que o mundo não fizesse. Porque houve sempre esse acordo entre os intelectuais do PT, os sindicalistas do PT e a Igreja Católica Progressista, a questão de costumes na esquerda foi barrada por essa importante Igreja Católica de esquerda dentro do PT. Aí também é uma faca de dois gumes, entende? Porque é uma importante Igreja Católica, que foi quem chegou até as massas, chegou até pelas SEBs, chegou até aos grupos populares, as classes proletárias. É fundamental a existência dessa igreja. Ao mesmo tempo, ela foi um freio, e tem sido até hoje um freio imenso para as questões chamadas de costumes, os direitos sexuais, direitos reprodutivos, até hoje é uma questão complicada, tanto para as mulheres como para a população LGBTQIA+. Sempre tem aquela coisa assim, porque tem a famosa Igreja Católica. E, por outro lado, tu tem agora toda uma igreja neopentecostal, que, na sua grande maioria, tem alguns pastores maravilhosos, tem alguns pastores que eu digo, o dia que tivesse uma religião, que eu vou entrar para a religião dele, mas, no caso, tem alguns pastores interessantes, mas a grande maioria, a massa dos neopentecostais são extremamente conservadores e não são não praticantes. São pessoas que seguem, e essas pessoas são muito antifeministas. Óbvio que tem alguns núcleos de mulheres dentro, mas são muito pequenos. Porque são religiões extremamente conservadoras, extremamente machistas, e as mulheres têm muita pouca possibilidade de se expressar dentro dessas igrejas. E, bom, aí tu tem uma Damares Alves, que é uma figura exponencial desse tipo de igreja, né? Que está querendo que criança de 10 anos tenha filho de estuprador. Então isso aí, o feminismo, o movimento feminista, ele tem uma outra característica muito diferente hoje do que teve quando nós começamos nesse feminismo que era político, que era um feminismo de luta por trabalho, que era um feminismo de luta por direitos trabalhistas iguais de homens e mulheres, contra a violência, e a violência contra a mulher é uma coisa que até hoje continua de forma absurda. É difícil, muito difícil, a gente saber se a violência aumentou ou não. Porque o problema era considerado violência antes, então, agora a violência é expressa, mas, por outro lado, tem toda uma reação dos homens que estão numa situação muito complicada frente à mulher, então a reação violenta também aparece por aí. Mas essa é uma questão que eu acho que a grande questão atualmente do movimento feminista é a questão da violência, né? Que é a questão do feminicídio, é a questão da violência, do estupro, que é uma coisa assustadora dentro do Brasil, no mundo, mas no Brasil principalmente. A partir de 89, 88, eu pertenci ao grupo que assessorava a pesquisa sobre mulher e depois chamada sobre gênero da Fundação Ford, que era abrigada dentro da Fundação Carlos Chagas, São Paulo.
E ali se reunia um grupo de feministas brasileiras muito importantes na época. Lá estava Lia Machado, lá estava Bila Sord, lá estava Albertina Costa, lá estava a Cristina, que depois faleceu, eu estava lá, a Lia Machado, já falei, Lourdes Bandeira, infelizmente, uma grande amiga pessoal minha que faleceu há pouco, e esse grupo, Lena Lavinas, esse grupo era o grupo que acompanhava essas pesquisas, e nós criamos um grupo que criou a revista dos feministas. Então, eu trabalhei muito com esse grupo, a gente circulava muito, depois, mais tarde, foi chegando pessoas mais jovens, como, bom, bem mais tarde se incorporou essa gente, Flávia Biroli, Marilise Matos, mas aí é outra geração já. Já não é a minha geração, já é outra, mas a geração tinha a Maria Odila Dias da História. Então, era um grupo muito grande que se reunia, a Heloísa Buarque de Holanda, que agora é Heloísa Teixeira, era um grupo muito grande de mulheres que começou a fazer um movimento nacional feminista. E falar em tudo que é lugar, e lutava para a questão de direitos reprodutivos muito fortemente, o que acabamos, inclusive, brigando com o PT, no poder, porque eles não queriam que a gente falasse disso. Então, foi um grupo muito forte que acabou trabalhando com questões de trabalho, questões de direitos reprodutivos, questões de violência, muito fortemente, e questão de participação política. Então, esse grupo foi um grupo que durou muito tempo, nós fizemos um trabalho, acho que muito importante, nós acabamos criando a revista, que é uma das revistas até hoje, é uma revista A1 na CAPES, e na época houve muito preconceito contra a revista, ninguém queria que a gente criasse a revista, nem a Fundação Forte, ninguém queria que a gente criasse a revista, porque não ia dar certo, porque não ia ter texto, porque, bom, deu certo. Então, eu trabalhei muito em termos nacionais com esses grupos, e aqui dentro de Porto Alegre, eu tive sempre muita ligação com o pessoal de dentro do PT, e, por exemplo, com o pessoal da Temes, eu tive muita ligação, mas nunca pertencia a ele, então eu tive muita participação política aqui. Mas eu nunca pertenci ao PT como militante, nunca assinei ficha, nenhum partido. Houve uma época que eu dizia que as ONGs todas tinham um dono e eu sabia o nome de todas as donas das ONGs. Que houve uma militância muito grande na década de 80 e na década de 90 houve uma constituição de ONGs, ou seja, a sociedade civil sabe disso melhor do que eu, ia salvar o mundo, todo mundo estava acreditando nisto, e as ONGs se reproduziram, e as pessoas... tinha uma velha história de uma ONG, que eu acho que era na Costa Rica, que não podia resolver o problema da saúde, porque se resolvesse o problema da saúde, a ONG tinha um problema de desemprego monumental, porque ela empregava um número monumental de gente. Então, criou um caso muito interessante aí, que as ONGs se tornaram, algumas muito importantes, fizeram trabalhos muito importantes, mas elas perderam a militância. Ou seja, a questão era prestação de serviço, não era mais militância, entende? Ou seja, tinha um grupo de pessoas que estavam dentro das ONGs, que faziam os famosos projetos internacionais, recebiam auxílio e faziam grandes projetos como a SOS de Pernambuco, Saúde, que é uma maravilha de ONG até hoje, e várias outras. Mas o que acontece, que eu acho que a profissionalização, eu acho que não só do movimento feminista, acho que de muitos movimentos na época, de certa forma, acabou com a militância. Eu acho que diminuiu a ideia de militância, se tornou assim,
A ONG, eu sou ongueira, entende? Então, eu acho que foi um momento de profissionalização no movimento social e eu acho que a profissionalização no movimento social, ela se torna depois, a partir de 2003, com a chegada do PT ao poder, ela se torna prestadora de serviço de políticas públicas. Então, há uma questão interessante do feminismo aí, que a gente discutia muito, e eu discuti sempre muito isso, que eu chamo até no livro de feminismo de Estado. E era um feminismo de Estado, entende? Porque a chegada do PT ao governo federal fez com que todos esses grupos de ONGs se tornassem pessoas altamente especializadas em políticas públicas que o PT queria lançar. E essas pessoas foram para dentro do governo. E é um afastamento muito grande entre a população em geral, de mulheres, por exemplo, e quem estava na Secretaria Especial das Mulheres e depois no Ministério, na Secretaria das Mulheres em Brasília. Tu viu uma distância muito grande. Nós íamos a Brasília, íamos conversar com a ministra e dizer, meu Deus, isso aqui é Estado, não é mais feminismo, entende? Quando tu vai, porque o feminismo de Estado, ele é interessante por um lado, porque ele fez muita coisa, realmente aconteceram coisas muito importantes para as mulheres, através do Ministério das Mulheres, Secretaria das Mulheres. Por outro lado, quando tu ia lá, e eu fui várias vezes, até como coordenadora dessa pesquisa, Brasília, eu dizia assim, eu sou sociedade civil, eu sou militante, eu estou conversando com o Estado. E aí a ministra olhava para ti e disse, sim, isso aí não pode, porque o Estado não quer. Eu dizia, mas como? E eu olhava para a ministra e dizia, mas faz 20, 30 anos que eu te conheço e tu lutasse por isso, faz 30 anos e agora não pode. Mas isso aconteceu. E não tem como não é uma crítica, é assim que acontece, o Estado é o Estado. E eu acho que foi um ponto de virada essa ideia, a entrada do feminismo e das feministas dentro do governo, e foi muita gente para dentro dos governos petistas, foi muito importante, mas foi aquele feminismo que vinha da década de 80, parou ali e agora surgiu um novo feminismo. Que é o feminismo jovem, que é o feminismo popular, que é o feminismo negro, que é o feminismo das mulheres lésbicas. Eu acho que é um feminismo blogueiro, ou seja, é um outro feminismo que acontece aí. A nossa história do feminismo, eu acho que ela vem vindo da década de 80, ela começa em 75 aqui, começa em 75 no mundo inteiro com o Ano Internacional da Mulher da ONU, mas começa aqui muito forte em 75, ela vem, ela começa muito tímida, se torna um movimento forte, a gente faz movimentos nacionais, reuniões nacionais, congressos nacionais, a gente luta dentro, a luta que nós tivemos dentro da associação, na UNPOX, por exemplo, para criar os grupos de gênero, foi uma coisa assim, nos colocavam dentro da sauna naquele hotel, o grupo era sauna, não tinha janela. Elas querem grupo, tá tudo bem, então vocês vão ficar ali. Então, a luta que a gente teve dentro das academias, o preconceito que houve dentro das ciências humanas mesmo, contra disciplinas que falassem sobre gênero, que falassem sobre a história da mulher, falassem sobre questão de participação política da mulher. Então, houve toda essa luta, e eu acho que essa luta teve vitórias importantes. Depois houve todo esse período que as ONGs se tornaram importantes e caíram dentro do Estado. E, atualmente, eu acho que nós temos um movimento muito interessante, mas é um movimento meio contra a parede, porque nós estamos num avanço da direita nesse país imenso, né? Então, mas há um movimento de mulheres jovens, de mulheres negras, de mulheres lésbicas, de mulheres blogueiras, com outra forma de falar, tem uma música feminista que as mulheres estão se expressando. Eu acho que tem coisas interessantes, muito atualmente pressionadas por todo um discurso, toda uma ideologia de direita que parece que está dominando o país, né? Eu acho que a última coisa que eu
gosto na vida das pessoas que dizem, ai, meu tempo era melhor. Não, não era, entende? Meu tempo não era melhor. Eu acho que existe, acho que em todos os movimentos políticos e sociais, existe, por um lado, uma certa continuidade, ou seja, a questão que havia sobre a dominação sobre a mulher na década de 50 ou no século XIX. E hoje, bom, ela tem um padrão patriarcal que se mantém. E nós, em certo momento, deixamos o patriarcado meio de lado, entende? E agora, bom, o patriarcado é fundamental para o desenvolvimento, para a manutenção do capitalismo atual, entende? Então, tem um outro problema a ser enfrentado muito sério aí, entende? Que esse retrocesso, que eu falo algumas vezes, dizendo, não, as mulheres não têm de... Pega um discurso trumpista, por exemplo, mulher não tem vez. Ou mesmo um discurso de extrema-direita dentro do Brasil, que é uma necessidade do próprio... A ideia que o capitalismo substituiu o patriarcado foi uma ideia errada, entende? Ou equivocada. Ou seja, o capitalismo precisa do patriarcado, principalmente. Em alguns momentos menos, mas nesse momento precisa muito, entende? Então, eu acho que isso também faz com que haja um retrocesso, por um lado. Por outro lado, eu acho que houve uma democratização dos movimentos sociais fundamental. Acho que, se foram as redes sociais, eu não sei. Eu tenho muita dúvida sobre a questão das redes sociais e não vou entrar num assunto que eu não entendo, eu só tenho dúvidas. Mas eu acho que todo esse movimento blogueiro é um movimento muito importante. E eu acho que, na verdade, atualmente, tu tem por exemplo, a presença e a legitimidade do movimento LGBTQIA+, no Brasil, ela é muito importante. Ela mexe com uma população que foi absolutamente discriminada, criminalizada, vitimizada, morta, inclusive, na história do Brasil. Então, eu acho que tu tem um movimento aí que se junta com o movimento feminista e que se junta com os movimentos por direitos, muito importante. Eu acho o movimento negro talvez o movimento mais importante que tenha acontecido no Brasil nos últimos anos, principalmente o movimento das mulheres negras. É um movimento muito importante. É um movimento que tem presença, fala, muito mais do que o movimento negro masculino. Fala, tem presença e coloca uma das chagas da história do trabalho no Brasil, que é a história do trabalho doméstico, entende? E eu acho que o movimento negro das mulheres, feminista das mulheres, é muito importante nisso aí, porque é uma massa de mulheres que trabalham no movimento, trabalham como empregadas, servidoras domésticas, como no serviço chamado serviço doméstico, que nem se chama mais assim porque tem um quê pejorativo, mas acontece que são pessoas que têm muito poucos direitos, que tiveram muito poucos direitos até muito pouco tempo, mesmo com direitos garantidos em lei, muitas vezes não tem, e é uma massa muito grande de mulheres. E o Brasil é o país que tem o maior número de servidoras domésticas no mundo em relação a essa população. Então, esse movimento de mulheres negras que põem o dedo nessa chaga é fundamental para o movimento feminista. Que não era, por exemplo, uma coisa, eu vou puxar para trás, uma coisa que eu não falei. Nós fizemos um movimento muito forte em 1987, 88, possivelmente, quem vai nos ouvir aqui não era nascida, mas eu era, durante a Constituição. E nós conseguimos, a Constituição brasileira tem um conjunto de garantias importantíssimas para as mulheres. E eram muito pouco, eram 26 mulheres só na Assembleia Constituinte. E, naquela época, havia já o Conselho da Condição das Mulheres,
que tinha sido uma promessa do Tancredo para as mulheres, a gente estava lá discutindo isso. Quando Tancredo morreu, o Sarney assumiu, as mulheres foram para cima do Sarney, o Sarney está, tudo eu faço, e colocou. E esse conselho foi muito importante. A gente trabalhou muito junto, eu trabalhei muito junto no conselho. Eu nunca fui conselheira, eu trabalhei muito no conselho, em termos de criar um conjunto de artigos que garantissem os direitos das mulheres. A gente não conseguiu nunca colocar o aborto. Nós tínhamos muito medo de colocar o aborto, porque assim, a gente coloca o aborto e perde tudo. Nós não colocamos o aborto como uma das nossas lutas. Mas nós colocamos trabalho doméstico como trabalho igual ao trabalho de qualquer um. Isso em 88. E as mulheres, que eram mulheres até conservadoras, elas assumiram todos os nossos, eram 22 artigos. Elas assumiram 21. Qual é que elas não assumiram? O do trabalho doméstico, porque todas elas tinham empregada doméstica dentro de casa. Então, para te ver, naquela época nós lutamos por isso, e nós éramos todas mulheres que não que tínhamos sido criadas ou tínhamos empregadas domésticas dentro de casa. Nós lutamos por isso, e as mulheres, nós assumimos, mas esse aqui não. E veio só há pouco tempo. Então, esse é o movimento. E eu acho que essa é uma luta, que é uma luta feminista, foi uma luta feminista assumida pelas mulheres negras, e uma luta fundamental. É fundamental porque o trabalho das mulheres dentro de casa, chamado trabalho doméstico, é um trabalho que ocupa uma grande quantidade de mulheres no Brasil. É um trabalho que ele muitas vezes se equivale a trabalho escravo, né, ou semi-escravo. Então, esse é um trabalho muito importante. Acho que atualmente as questões de violência são questões muito presentes. Eu acho que, inclusive, a mídia, a grande mídia tomou isso para si. Então, é uma coisa que se fala muito sobre, e que é uma questão muito importante. Agora, as questões de direitos reprodutivos, eles desapareceram, e é muito difícil discutir isso, porque na verdade, o que acontece dentro da Câmara de Deputados hoje, Congresso Nacional, é exatamente o contrário, é tentar acabar com aquelas leis que foram feitas lá na década de 40, que é o Estatuto Nascituro, que acaba com aborto legal para qualquer tipo de estupro de vulnerável, de qualquer questão desse tipo. Agora, eu acho que nesse momento nós temos um feminismo muito jovem, muito ligado à questão da violência, do trabalho, e as questões de sexualidade, mas a questão, por exemplo, de aborto, por exemplo, é uma questão muito complicada. É um mito no Brasil. E assim, o Brasil é um país muito católico, a Espanha é muito católica, Portugal é muito católico, a França não é tão católica, mas a Itália é muito católica, e todos têm aborto legal. A Irlanda tem aborto legal, o Uruguai, a Argentina, e aqui falar em aborto é uma coisa assim, pecaminosa, criminosa, e é muito interessante, vale um estudo, acho que até antropológico, ou psicanalítico, talvez, do porquê no Brasil não se pode falar de uma maneira adulta de uma questão que se fala, que é uma questão tranquila no mundo inteiro. Mas no Brasil não se fala de maneira adulta sobre isso, é uma coisa infantil, né? Se torna ou religiosa também. Eu escrevi até um texto para um livro que deve sair agora, da Heloísa Buarque de Holanda, que está organizando, que eu chamo Identidade Sem Identitarismo. Eu acho que tem dois lados essa questão, né? Eu acho que, por um lado, os movimentos chamados identitários, ou os movimentos feministas, o movimento negro, o movimento LGBTQIA+, ele assume importância na medida em que
há espaço para isso. Há uma redemocratização, há um espaço para isso, há uma discussão para isso. Então ele assume espaço aí, ele assume esse espaço. E ele vai assumindo cada vez mais espaço na medida em que o projeto socialista vai cada vez mais perdendo conteúdo. Ele vai perdendo conteúdo. Aí eu acho que ele vai perdendo conteúdo na medida em que, a partir da crise do socialismo real, a partir da crise até a crise da União Soviética, o que vai acontecendo? O movimento tradicional socialista de esquerda, ligado ao socialismo real, ele vai se colocando contra a parede, e não consegue se construir, e eu acho que esse para mim é um problema até hoje, eu acho que para mim é o grande problema do avanço da direita, é que a última utopia que a esquerda socialista teve era um socialismo real soviético, que é um absurdo. E quando esse socialismo caiu por terra, não se conseguiu se construir alguma coisa nova, e se deixou um espaço, então... não se construindo isso novo, vai lá pelas tantas é aquela coisa assim. Só fazer um parêntese. Por que lá pelas tantas as pessoas têm de... tem gente achando que o Daniel Ortega é um revolucionário? Porque do outro lado tem uma cara de extrema-direita. Por que o Maduro é um revolucionário? Porque do outro lado tem um cara de extrema-direita. Ou seja, a esquerda foi perdendo conteúdo, só que ela deixou um espaço vazio no meio. Então, aí não, mas se tu não defende Maduro, quem é que vai defender a Corina, não sei das quantas? Olha só aquela mulher. Sim, não interessa, mas não vou defender o Maduro porque tem uma Corina, mas é interessante isso. Que houve um vazio aí. Óbvio que os movimentos sociais se fortaleceram nesse vazio. Se fortaleceram nesse vazio, e foram importantes, porque foi o que apareceu de novo. Foi o que apareceu pondo em xeque toda a estrutura de poder, a estrutura desde 68. Até tu pode pegar até anterior, muito anterior a crise, nós vamos pegar as crises da Tchecoslováquia e da Hungria anterior, entende? Você vai começando, a esquerda vai indo contra a parede, a esquerda tradicional, socialista, comunista, e vai aparecendo movimentos que são movimentos revolucionários, mas não são movimentos capazes de se articularem. E os partidos de esquerda nunca fizeram um movimento no sentido de articular esses movimentos. Ao contrário, isolaram, ou desconfiaram dos movimentos. Então, eu acho que essa é uma questão, né? Uma questão que eu acho complicada e que eu acho que a possibilidade de uma nova... Porque não se oferece nada para as novas gerações, essa esquerda gerontocrática que nós temos, por exemplo, no Brasil atualmente, sabe? Então, tem de oferecer alguma coisa nova, e essa coisa nova tem de ser uma articulação. Por outro lado, eu acho que há um certo sectarismo de grupos identitários que só eu falo porque se tu é homem branco, então tu não pode falar de nada porque tu não é negro, tu não é ou mulher, tu não é homossexual, tu não é trans, então tu tem que ficar calado, ou eu porque eu sou branca, não. Eu acho que existe essa essencialismo do lugar de fala, que eu acho que se eu fizer se o movimento for tão fechado que pode falar só para si, ele vai morrer. Então, esse hiperidentitarismo, que está muito ligado a essa ideia do lugar de fala, eu acho que ele mata o movimento. Porque se o movimento vai falar só para si, eu não posso falar para ninguém, eu não posso dialogar com ninguém, porque eu só posso falar com outro que é igual a mim, não, com o meu igual eu não preciso falar. Então, eu acho que, por um lado,
esses grupos calados, desde as mulheres lá da década de 70, os grupos calados, excluídos, terem lugar de fala, terem espaço e terem legitimidade para falar foi fundamental. Agora, inclusive, em um certo momento, dizer assim, nós vamos falar só entre nós, sabe? Porque se você entrar, vai... Mas isso tem de ser superado, porque esse hiperidentitarismo, ele vai se tornar uns núcleos fechados, umas bolhas, para usar o termo das mídias sociais, umas bolhas que não se... Elas têm de se interligar, elas têm de se articular uma à outra. Então, eu acho que a crítica ao identitarismo, eu acho que ela é válida no sentido de romper com bolhas, mas não de romper com a posição importante que esses grupos tomaram na sociedade. E não são eles os culpados a esquerda tradicional está nessa sinuca de bico que está. Não são eles. É exatamente foi indo contra a parede, lá para Santos, então Daniel Ortega é um homem de esquerda. Não, ele não é um homem de esquerda, entende? Ou o próprio Maduro, entende? Então, tem de defender alguém de esquerda. Não, mas tem de reconstruir essa esquerda se quiser fazer alguma coisa. Então, eu acho isso, entende? Que tem um extremismo aí de identitarismo que é ruim para a sociedade em geral e para os grupos identitários que se colocam. Por outro lado, eu acho que essa construção de identidade foi fundamental, inclusive para manter alguma coisa progressista nesse mundo tão conservador que nós estamos. As mulheres foram as primeiras grupo oprimido que teorizou sobre sua opressão. Não houve outro antes. E isto é muito desafiador, porque o proletariado nunca teorizou sobre sua condição de expropriado e dominado. Quem teorizou sobre o proletariado foram filósofos, economistas, sociólogos, maioria homens e maioria brancos, e a maioria ricos. Então, poderiam falar do proletariado com a maior isenção, porque eu sou branco, eu sou homem, eu sou rico. Eu sou heterossexual, então eu posso falar do proletariado com a maior isenção. As mulheres foram as primeiras, não há outro, que teorizaram sobre sua própria condição. E isso foi muito bom para o feminismo. Isso foi muito bom para a teoria feminista, para a filosofia feminista, para a psicanálise feminista, para as ciências sociais em geral feminista, para a economia feminista, para a teoria feminista em geral, porque as mulheres teorizaram sobre sua própria condição. E isso foi imperdoável. Porque eu posso teorizar, historiadora, branca, eu posso teorizar sobre a questão do sistema escravocrata. Eu posso teorizar sobre o proletariado, mas sobre eu própria, não. Então, isto é muito interessante, porque era muito desafiador. E assim, não, vocês não podem, porque vocês estão confundindo, vocês estão defendendo em causa própria. Só podia o homem burguês defender o proletariado. Então, vocês vão fazer uma revolução proletária, que o proletário não vai poder entrar, então, porque o proletário entrar, ele vai defender causa própria. Então, essa questão foi muito complicada para nós. Eu acho que a questão mais complicada foi esta. Foi a de... Então, o que aconteceu na academia foi simplesmente desmoralizar. Ou seja, isto não é sério, isso é coisa de mulher. Isso foi assim que aconteceu na academia. Não foi uma coisa que eu estou contando porque eu ouvi falar, é porque eu senti isso na academia. Na ciência política, mais do que em qualquer outra ciência sociais. Houve muita, na história talvez tenha também tido muita dificuldade, por razões completamente distintas. Mas houve dificuldade nessas duas áreas. No Brasil,
da questão da estudo, de análise, de estudos feministas dentro das universidades. E isto, por um lado, criou essa... Por exemplo, eu sempre tive dois lados de trabalho, eu sempre trabalhei com outro veio da ciência política, que foi questão de análise de discurso, teoria do discurso, teoria política, que não tinha nada a ver com feminismo em princípio, depois eu juntei no fim. E eu ouvi aqui dentro dessa universidade, colegas minhas, mulheres, dizer, eu gosto tanto quando tu fala em coisa séria. Eu ouvi isso aqui dentro. Porque era quando eu estava discutindo lá, sei eu, Collor de Mello ou coisa parecida. Então, isso era coisa séria. A questão feminista não era coisa séria. A questão das mulheres não era coisa séria. Então, houve muita dificuldade em dois termos. Primeiro, porque havia as grandes questões universais. E eu estava lá com uma questão boba de mulher, que, afinal de contas, vocês são só 52% da população brasileira, estão querendo achar que tem alguma importância. Por outro lado, tem uma grande vantagem nisso, porque nós tivemos uma grande vantagem em nós fazermos a nossa própria teoria. Nós construímos a teoria feminista. Não digo nós, não digo eu, mas digo toda a teoria feminista, tanto no norte global como no sul, foram as mulheres. Então, são as próprias mulheres que discutiram isso. Isso é muito novo nas ciências sociais. Isso é muito novo nas ciências. Até agora, se a gente começa a olhar, tu tem toda essa discussão nas ciências naturais, nas chamadas ciências duras, que dos temas, nós discutimos isso. Então, isso o movimento negro agora faz isso também. E que isso é uma ameaça muito maior. Uma coisa é uma classe média estudando o proletariado. Está lá, não sei aonde. Outra coisa é a mulher feminista dizendo, não, estou estudando teoria feminista. Eu sou feminista. Eu sofro isso. É muito interessante isso. Porque as mulheres, as mulheres que se reconhecem feministas, elas vão trabalhar na teoria feminista e vão apontar, dentro do seu ambiente de trabalho, a questão da discriminação. Do dizer, não, porque tu é mulher, não pode, porque tu tem filho, porque tu, sabe? Então, tem toda essa questão que foi muito interessante de trabalhar nisso, porque tem, por um lado, essa característica que eu acho fundamental, que nós construímos a teoria, não foi ninguém que construiu a teoria, fomos nós que construímos a teoria feminista, nós que fizemos as pesquisas feministas. Por outro lado, assim, não, vocês não podem fazer porque vocês têm bias, vocês são militantes. Os militantes de esquerda, a vida inteira trabalharam com marxismo dentro da universidade e ninguém falou nada disso. Nunca houve assim, não, tu não pode trabalhar com o proletariado porque tu é de um partido de esquerda e tu é militante de um partido de esquerda, tu não pode trabalhar com teoria marxista porque isso vai ter um bias, vai ter um viés. Nunca ninguém pensou nisso. Agora, até é natural, né? Essa é uma pessoa de não marxista que quer trabalhar com marxismo e ia trabalhar com a luta do proletariado. Agora, quando chegou na mulher, isso aí foi um grande problema. Porque nós éramos as autoras da nossa própria teoria. Isso foi fundamental para o feminismo, a favor da teoria feminista. E eu acho que o movimento negro tem, as mulheres negras, tem questões muito importantes, são com a Lélia Gonzalez, que surgiu, que deu pontapé com isso, e também na literatura, o que as mulheres negras fazem na literatura é uma coisa fantástica, entende? No Brasil atualmente, e fora do Brasil, mas no Brasil principalmente. Então, aí, bom, vai dizer que não é literatura? Não, é literatura falando de mulheres negras. E é literatura. Assim como os homens negros fazem literatura falando
Tem o Jefferson Tenório aí fazendo literatura de alto nível, falando de população negra. Então, isso, acho que o feminismo foi muito responsável por romper com isso. Dizer, não, os negros não podem falar dos negros, vão defender. Lógico que vão defender quem? As mulheres não podem falar das mulheres, teoricamente, porque vão torcer a realidade a favor delas. Não. Então, eu acho que foi muito importante isso. Agora, por outro lado, isso aí causou, pelo menos causou, para as mulheres, muito problema na academia, porque desqualificava o conteúdo na academia. Isso aí foi... Eu tenho exemplos, assim, da minha vida muito engraçados, inclusive, sabe? De desqualificação, assim, mas eu nunca imaginei que tu trabalhasse teoricamente neste nível. Eu fui numa reunião, que iam fazer uma reunião de todos os temas da ciência política e escrever um livro. No fim, escreveram isso faz muitos anos. A reunião foi em Ouro Preto. E eu ia falar sobre teoria feminista. Todas me olharam, inclusive tinham mulheres bem importantes, né? Todas me olharam assim como se fosse o Mico Leão Dourado, entende? Quando eu apresentei a teoria feminista, calcada na Heidi Young, Nancy Fraser, Ben Habib, ela falou assim, as pessoas ficaram impressionadas, nunca imaginei que tu ia falar uma coisa nesse nível. Nós estávamos esperando outra coisa completamente diferente. E era puro preconceito. Então, eu acho que houve muito preconceito nisso, mas eu acho que foi muito bom. Foi um privilégio das mulheres poder ter feito isso, como tem sido as mulheres negras atualmente. Por um lado, mais encabulado. Mas, por outro, eu acho que mudou muito. Não há, nos departamentos de ciências humanas, de humanidades, de história, não há mais lugar de fala para homem dizer isso é bobagem. Isso é fundamental, entende? Pode até achar, mas fica quieto, vai lá no travesseiro e diz que bobagem, está tudo bem. No travesseiro pode dizer o que quiser, mas eu acho que há muito respeito disso, inclusive com a questão de cota para mulheres, eu acho que o movimento feminista também fez um papel importante. Eu acho que mudou muito os homens também. Nós temos uma geração de homens que eu acredito que não é que seja homem feminista, entende? Porque é pura terminologia. Mas eu acho que há homens que estão se achando assim, eu e uma mulher somos seres humanos iguais. E tem muitos homens assim. Eu acho que isso aí foi uma luta feminista e foi também uma luta dos homens, entende? De se repensarem. Até porque eu acabasse não se repensar. Mas eu acho que foi uma luta importante essa. E eu acho que as gerações mais jovens os homens são muito mais igualitários com as mulheres. Se sentem... obviamente que aí você vai dizer, mas tem toda a direita, tem, e essa direita é assustadora, e ela é machista, ela é sexista, ela é misógina, ela é assustadora, entende? Agora, aí uma luta política, aí já é outro papo, né? É outra história. Agora, eu acho que o movimento feminista também construiu homens que veem suas relações de gênero de forma distinta. Eu acho que isso aí também foi fundamental. Eu acho que o Rio Grande do Sul é um dos estados mais conservadores e misóginos, machistas do país. Eu nasci em Porto Alegre, fique bem claro, não estou falando, nasci no Nordeste, vem aqui falar mal do Rio Grande do Sul, nasci em Porto Alegre. Eu acho que o Rio Grande do Sul tem uma cultura muito conservadora, mesmo nas hostes da esquerda.
tem uma cultura muito conservadora, uma cultura que se calca toda em... É uma cultura militar. O Rio Grande do Sul tem uma história militar, tem uma cultura militar, ela tem um mito do gaúcho, que é, antes de tudo, um forte, que andava aqui de alpargatas a pelo no cavalo, ele andava de alpargata a pelo no cavalo com menos 2 graus, porque era pobre, não é porque era forte. Havia uma pobreza imensa nesse Rio Grande do Sul afora. Então, eu acho que o Rio Grande do Sul tem uma história e um imaginário muito masculino, que é o imaginário do gaúcho, o imaginário do cavalo, é o imaginário militar. Isso aqui foi constituído como uma região militar. Então, eu acho que todo o movimento tradicionalista, ele é, na sua imensa maioria, extremamente conservador. Existe um regimento da roupa da prenda. Eu sei disso porque uma aluna minha fez um TCC uma vez sobre isso, eu acabei vendo isso, que a prenda não pode ter um decote no seu vestido que insinue que ela tenha seios. Está escrito isso. Não pode ter blusas que não seja até o cotovelo. E deve usar joias de acordo com sua classe social. Isso está escrito no regimento da veste da prenda. Então, o Rio Grande do Sul é um estado que é muito conservador. Mesmo independente de ter sido um estado que teve uma história de esquerda muito interessante, muito importante, que só tem de valorizar, ele é os partidos de esquerda são conservadores. Talvez agora sejam mais abertos. Então, eu acho que nós, os feministas, obviamente que no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi um lugar difícil de entrar a estudos de gênero, estudos da mulher, muito mais do que, por exemplo, Minas Gerais, não estou falando nem no Rio de Janeiro, que é o São Paulo, ou Pernambuco. A questão feminista ela foi muito mais difícil de ser colocada nessa universidade aqui do que muitas universidades federais. Porque o Rio Grande do Sul é um estado conservador, ele tem uma cultura conservadora, que é uma cultura da campanha conservadora e depois uma cultura imigrante conservadora. Então vai se juntando essas culturas muito conservadoras, da família, e não é nenhum estado excessivamente religioso, não é, mas e tem a questão da família, a questão da tradição do gaúcho, a tradição da Revolução Farroupilha, essa fábula que é a Revolução Farroupilha, que a Revolução Farroupilha é uma fábula que todo mundo acredita, que na verdade foi uma guerra civil que se perdeu. O Rio Grande do Sul é tão conservador que ele fez a data regional mais importante é de uma guerra que ele perdeu. O Rio Grande do Sul festeja 20 de setembro, que é uma guerra que o Rio Grande do Sul perdeu. Se não armistício, segundo o Duque de Caxias, ele perdeu a guerra. Então, eu acho que o Rio Grande do Sul, não sei se só o Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande do Sul, obviamente que o feminismo teve mais dificuldade aqui, porque é um estado muito conservador. Ele, no seu imaginário, ele é muito conservador. Mais do que na sua política, até. Seria isso, olha, muito bom. Que bom, que bom. Que bom. Então é isso, valeu, pessoal. Vamos tirar.